ela queria ir além dos livros de história. Ela queria saber essa cultura que existe em outros países, né? Além dos livros. O papo de hoje foi com a minha amiga Edviges. Sempre tendo algumas coisas aí no meio do caminho agendada, mas saiu. Então, eu queria saber um pouco da sua experiência aí com as viagens que você já fez, o que que você destaca dos lugares que você já foi, É, e o que você também não destaca, né? A diferença do que você viu nesses lugares, com aqui, do que é o Brasil, né? é. E, Na verdade, assim, eu sempre tive a vontade de sair um pouco dos livros de história, né? A gente assim, tem, às vezes, a percepção, quando você está aí no primeiro grau, em saber sobre questão, queda da Bastilha, como era uma guerra mundial, o que sofreu com vários, né? Sempre a Europa sendo o destaque de tudo isso, né? Que faz com que as tendências no mundo todo, ainda mais aqui no Brasil, acabe nos influenciando. E, e muitas coisas do livro eu sempre tive curiosidade de ver no real, né? uhum, Mesmo que se fosse com uma questão turística. Então, isso é que acabou motivando a poder, sempre que possível, ir a alguns lugares que eu sinto a identificação, né? Apesar de gostar de viajar, mas aquilo que do livro e da literatura, eu imaginava como é que é o local, né? Como é a cultura. Eu acho que muito mais, enfim, de ser turista, mas tentar me transportar para uma época em que, ainda mais na França, a gente fala de Luís XV, de toda a parte de monarquia, como era a cultura, como era a questão de você ser um escravo, né, naquela época, pensando também, poxa, na África, como aquilo tudo se deu, a questão do apartheid, então sempre foi nessa linha de raciocínio. Então, logo que eu comecei a viajar, um dos primeiros lugares que eu fui foi para a África do Sul. É uma experiência assim muito legal. Lógico que não fui para uma parte que é do norte, que aí você pode ir a tribos, né? Estou falando de Zâmbia, Zimbábue, subir para Angola, onde você consegue muito mais conviver com tribos africanas. A África do Sul, ainda mais depois que teve a Copa do Mundo, né? Ela é uma Europa, vamos se dizer assim, né? Mas é legal porque é muito claro dentro da África do Sul que, por mais que a maioria da população seja negra, ela não está realmente tomando conta de uma parte da economia. Lá, todo negro acaba tendo profissões que são, né, profissões que são baixas e sempre está como empregado, sempre tem uma questão de nível econômico muito baixa, mas que depende de tudo o que a África se propõe a fazer ligado para a cultura negra para demonstrar, enfim, a África para o turista. Era até engraçado, né? Porque quando eu chegava, todo mundo falava assim: ela é brasileira, ela é brasileira. Então, ver que, inclusive, para eles, se é negro e está lá como turista, só pode ter vindo do Brasil. Então, hum, eles têm isso também na cabeça, né? Então, foi assim, uma coisa que, mas agora eu gostaria de ir mesmo um pouco mais para o norte, enfim, para entender como é a cultura a nível de tribo mesmo. Eu acho e que é uma coisa que também vale a pena. tem uma parte lá da África que é bem rica, né? Eu não sei se é a É, parte, eu acho que é a parte sul, não sei se é a parte sul.
Também não sei, mas Lá que é bem. de qualquer maneira, a gente sabe que o poder não está na mão de quem é africano e é negro, entendeu? Sim, sim. E quem Independente realmente de devia qualquer. estar ali, né? Sim. Realmente não está, né? E E com outro. relação. Pode Pode falar. falar. Não, e aí eu já fui a outros lugares também. Já fui para Então. Chile, para Não, então. Argentina. Antes de você falar dos outros lugares, eu queria saber o que você achou da comida na África, por exemplo. Cara, assim, é uma das coisas que quando eu viajo, eu tento ao máximo não me aventurar com comida. Mas, no mais, eu acho que assim, a questão de molho é tudo muito mais picante. A parte de frutas também é uma coisa que tem muita fruta que aqui a gente não tem, lógico, né? Uma questão mesmo de região. Mas eles são muito ricos nessa parte. Tem Mas eu não me bastante fruta. aventuro, não. E feijão lá você não encontrou, né? Não, olha só, só encontra feijão no Brasil, gente. Fora do nosso país, não, isso não é um costume, isso é coisa de brasileiro. É Não é. verdade. Você, assim, no máximo você encontra no supermercado, né? Mas em restaurante, por exemplo, você não consegue encontrar para comer. Não. A não ser que seja um restaurante que, inclusive, faça comidas típicas brasileiras. Aí você Ah, sim. encontra, mas é sempre voltado para feijoada. Não Aham. é o arroz e feijão que a gente está acostumado aqui a comer, né? Então, eles têm a ideia de sempre, se tem feijão, é porque tem que fazer feijoada. Ah, sim, sim. E de transporte, a questão, assim, da pessoa que quer tentar viver por lá, você acha que é de boa para viver por lá? Você acha que não? É mais para turismo mesmo e olhe lá. Cara, eu vejo que sair do seu país para você tentar um emprego e até mesmo ter uma estabilidade econômica, a não ser que você já vá e tendo uma oportunidade em alguma empresa, algum negócio. Eu acho que, assim, pelo que eu vejo, e até porque considero também brasileiro sendo latino, fora é uma coisa que ainda tem um bloqueio, entendeu? Então, assim, pô, na Europa você vê, nos Estados Unidos também, todo mundo trata latino como se fosse mesmo, né, aquele o ralé. Então, acho Hum. que se você não tem uma boa escolaridade, um currículo e já uma proposta de emprego, a situação é difícil. Não que você não consiga. A gente vê as histórias aí de pessoas que, né, já foram e conseguem, mas, cara, eu acho que não vale muito a pena, pelo menos no meu ponto de vista, entendeu? Ah, sim. Entendi. E dos outros lugares que você já foi? Já há pouco tempo fui à Alemanha, né? Fui a Amsterdã, a Londres, já pude ir para a França duas vezes. Eu acho assim que todo mundo fala da Inglaterra, né? Porque, como eu falei para você, a nível de história, eu acho que é um dos países que, né, marca Alemanha, Inglaterra e França, né? Nesse viés de mudança mesmo, de mercado, a nível de ditar moda e tudo mais, sempre foi desse jeito, mas eu sempre me encantei muito pela França. Eu acho que é uma história que é legal, porque de lá tudo saiu, tanto a parte de arte, de música clássica, até por uma questão de sempre estar em todas as questões de guerra, sempre aliados a um outro país e toda a parte de monarquia ter uma grande influência lá. Então, é um lugar que eu gosto, já fui duas vezes, sempre Ah, sim. podendo tudo, muito maneiro. Foi o quê? Paris? Paris, Paris, já né? é. Uhum. Das duas vezes? Oi?
Das duas vezes? Duas vezes, porque não dá para ver tudo, né? Você também não fica, tipo, uma semana num lugar só, né? Então, foi legal, pô, pude ir para ver o Louvre, pude ir para ver Versalhes, lógico, a Torre Eiffel, passar em lugares da Cidade de Luz que fizeram parte da história. Então, Ah, toda a questão deles de arquitetura, de arte, é muito maneiro, muito legal. e assim, ultimamente, eu não sei quando que você foi, mas ultimamente lá tá, por conta dos ataques, né? A França tá um pouco com medo, assim, né, agora. Você sentiu isso, assim, da vez que você esteve por lá? Essa Na sensação, assim? primeira vez que eu fui, que tem mais ou menos uns 3 anos, uns 4 anos, realmente estava. Até quando teve aquele primeiro atentado, né, dentro Hum, do bar, do restaurante. Mas realmente toda a tropa, toda o exército, inclusive, fica mesmo na rua, vendo, observando. Eles têm muito essa coisa mesmo, né? sim. Até vejo, Então, às vezes, até como paranoia, né? A coisa sendo crítica, mas até pelos acontecimentos do jeito que são, é, bom, não tem outro jeito, né? sim, sim, verdade. E lá também, questão da comida, você gostou? Cara, não gosto. Não? Não, comida francesa é uma coisa, cara, muito sem gosto, sem nada. Eu gosto para comer, eu acho que o Chile é maneiro, a Espanha também. Eu acho que tem mais a ver com a gente, né? Então, os pratos né, os condimentos têm muito mais a ver com o Brasil do que a Europa. É tudo, se não é macarrão, pasta, os caras querem botar sopa, esses negócios todos, Sim, é verdade, é. fora. Muito, muita massa, É, muita coisinha assim que é, eu é, também estou mais acostumado com a comida brasileira. Quando eu saio assim, eu também passo mal com a comida. Eu também gosto é, muito do arroz e feijão, né? Então, eu sinto falta disso. é. Eu não como muita massa. Eu até brinco que quando eu viajo, se eu fico 3 dias fora, quando eu volto, eu só quero comer arroz, feijão e farinha, para É uma poder coisa. pôr de novo, Sim, é. dar um paladar. É uma, É, é uma coisa básica, mas a gente sente falta, né? E é uma coisa que sim. é completa, né? Arroz e Uhum, feijão é uma verdade. coisa completa, então, né? E a gente acostuma desde criança comendo isso. A gente acaba acostumando. E o outro lugar que Verdade. você foi É. é a Alemanha, né? Eu já na Alemanha, né, e foi legal porque Alemanha, na Alemanha Alemanha para você saber identificar, assim, claro que deve ter coisa escrita em inglês, né? Ou espanhol. Mas, assim, a língua em si porque é... né? quando a gente é turista, na verdade, né, você acaba tendo essa coisa de poder ir em um lugar onde o cara vai falar inglês. Hoje em dia, inclusive, é, eles falam muito espanhol, então dá para você também entender mesmo, né? Pô, eu falo É, português, mas tu consegue entender, né? Acabou também um pouco dessa coisa que assim, para você ir para fora, tu tem que saber o inglês fluente. Hoje, até para captar mais, né, a venda para os países que também vão, né, em viagem, pô, eles falam espanhol também para poder, né, sim, ajudar. pode Então fica ajudar. mais fácil também, entendeu? É verdade. E eu acho que também por conta da tecnologia, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso a poder estudar espanhol, inglês, poder É, aperfeiçoar. Hoje em dia você consegue falar com nativos, isso também ajuda bastante. é, com E sem contar que as pessoas hoje em dia, eu acho que também, aproveitando a tecnologia, elas estão correndo mais atrás da procura de saber mais o idioma, né? Ou pelo menos se virar com base. Acho que isso é, facilita. com certeza. É. Verdade. Lá você ficou. Você lembra o lugar que você ficou por lá? Ou não? Na verdade, eu acabo ficando um pouco tudo na capital. E as Ah, viagens sempre
excursão assim de 3, 4 dias, e aí você só vai aos pontos turísticos mesmo, né? Então, na Alemanha foi legal para eu poder ver o muro, né? Em Berlim, e consegui ir num campo de concentração, poxa, para ter uma ideia de como foi o Holocausto. Como eu falei para você, eu gosto de algumas coisas da história que vale a pena. Eu acho que por essa coisa também de gostar de rap, né? Que a gente sempre tenta retratar algo que, pô, é história, é vivência, é com cultura. Então, eu O achei rap alemão assim também. legal. O rap alemão também é interessante. O rap alemão, o rap É, francês é bem interessante. Assim, gostei. calma aí. Opa. É. Não, pode ir. Amanhã o pessoal me chamando. Desculpa, Sem fala aí. problema. Não, não, é o rap alemão, o rap francês também. É bem É, interessante, né? A cultura do é, rap também. e legal porque agora toda a parte do muro que sobrou, né? Tem muito pouco, enfim. O pessoal fez uns grafites muito maneiros, sabe? Ah, Então, pô, aproveitaram. gostei de ver, ficou massa, ficou show. É legal. Ah, sim, entendi. E você andou de trem para, por exemplo, sair da Espanha e ir para a Alemanha? Por exemplo, você pegou aquele trem lá que... Não, você foi de Hum. avião. E... Não, não, fui de avião, Mas só de. a passagem é barata, né? Assim, Porque aí é meio que voo doméstico, né? Até é melhor porque é mais rápido. Como eu não fico muito tempo nas cidades, então tem que correr, né? Para poder correto. ir de um ponto ao outro Aproveita. poder ver. Aproveitar. Aham. Sim. E na Espanha, o que você destaca aí da Espanha? O que você achou legal da Espanha? Cara, putz, na Espanha eu fui muito mais vendo a parte de arquitetura. Ela tem, assim, como algumas das igrejas e tudo mais, né, Ah, que é tudo uma linha gótica muito, muito maneira. E fora a comida, como eu falei, aí já na Espanha, pô, a comida é show de já, bola, muito bom. já gostou mais, né? Você não Já gostei. você não quis conhecer Portugal? Não, ainda não Não? tive. Portugal, Itália, são os lugares que eu ainda não fui. Mas vamos Você ver, estava né? você tava super próximo ali, né? Mas Espanha já ainda tá não. do lado. É interessante. Entendi. E Chile, né? Que você falou que foi, né? Isso, fui ao Chile. Também gostei, muito legal. Você, você foi o que? Uhum. Santiago? Santiago. Chile assim, parecido com o Brasil, eu acho que na questão das pessoas, né? De comunicação, de conversa, porque o povo europeu é meio que muito básico com as coisas. Ele não quer ficar conversando, perguntando como é que está o tempo, como é que como é que é a vida e tal. Era um Já no tanto. Chile a coisa é parecida com o brasileiro, né? Então Teve mais, achei interessante. teve mais conversa. Tem mais conversa, Você provou vinho chileno, é. pimenta da E- China? Você chegou a provar? é, cheguei. Gosto de vinho chileno, gosto de vinho também francês. Agora, na Alemanha, cerveja. Muito Ah, bom mesmo. ah. Muito bom. Ali no Chile tem, não sei se você chegou a conhecer, Vinha del Mar. Fui em Vinha del Mar. Gostou de Fui. lá? Gostei. E até um dos passeios a gente sobe uma rua que depois tem umas escadarias, né? Até parecendo como se fosse a Lapa. E Ah, lá, aí também vários grafites, vários casas antigas, né? Grafitada, maneiro. Também gostei. sim, o cara que fez aquela obra na Lapa, eu não sei, eu acho que ele era chileno. Era Esqueci o chileno? nome dele. Eu acho que ele É. era chileno. Acho que por isso que você viu Uhum. essa coisa lá. Ele É. montou aquelas escadarias ali que deve ter tido muito trabalho. Uhum. Verdade. E acho que ele faleceu e tal. Mas É. muito bacana a obra dele. Eu acho que ele era chileno, sim.
E é engraçado, remete mesmo a gente lá em Vinha del Mar, passando por essas escadarias, a ideia é Mas parecida é mesmo com o parecido, Napa. É, tem. legal. Isso, mas o que eu ia te perguntar? De outros países, você já falou de todos ou tem mais algum? Não, já, assim, das experiências fora Legal. do Brasil, mas assim, eu vejo, já pude viajar por aqui também no Brasil. Cara, não vejo dizer que é melhor ou que é mais bonito, sabe? Eu acho que o nosso Nordeste é super rico, ainda Uhum. mais em questão mesmo de comida, eu acho de questão também de arquitetura. Eu acho A que o que a gente natureza precisa também, né? Fernando de valorizar, Noronha, por exemplo. entendeu? Fernando de Noronha, por exemplo, também tem uma beleza. É, então, eu acho que o que a gente precisa é preservar e valorizar, entendeu? Acho Sim. que isso é que falta no Brasil, a gente ter essa coisa de que é a nossa história, isso ser preservado e ser passado. Essa que é também uma das diferenças quando você vai lá fora. Você sente que as pessoas gostam de falar da história que aconteceu no país dele. Para a gente parece que não existe, a gente não tem memória, entendeu? Não É, preserva, cuida. Então, acho que isso é que está faltando. verdade. Parece que eles falam com certo orgulho, né, do país e aqui. Uhum. Parece que o É, pessoal não tem muito orgulho do Brasil, de falar da história do Brasil, né? Tá. Principalmente, infelizmente. é, principalmente tem uma massa negra que fala muito da história, mas a parte negativa da história, claro, né? Conta da Uhum. escravidão, aquela coisa toda, tal, da luta, né? E aí parece que essa marca, né? Eles contam, quando eles contam da história, eles contam mais a coisa triste. Então acho que por isso também fica, né, meio sem muito conteúdo, né, da história do Brasil, assim. Isso é mesmo. Meio triste, assim. Uhum. E daqui do Brasil, você foi em qual lugar? Cara, eu, por causa do rap, já pude ir, pô, Brasília, São Paulo, Brasil é rap forte. Fortaleza. Eu acho que eu só não subi Maranhão, Piauí e Mato Grosso. São os únicos Ah, lugares que ainda não conheço. No restante, já fui, já fui. já foi legal. Ah, É, entendi. é. Legal. Então tá bom, Edvige. É, adorei a conversa, tá? Muito obrigado Eu que pelo agradeço tempo aí a aí, oportunidade. pelo tempo cedido. Sei que tá uma correria danada. Mas tá bom, muito obrigado, tá? Valeu. Obrigadão Tá bom. também. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.